Estamos recebendo Juliano Elias, ele que é engenheiro civil, projetista, construtor, empresário, especialista em gerenciamento de obras, mestre em engenharia hidráulica, professor universitário. Inclusive, ele foi professor fundador do curso de Engenharia Ambiental da PUC do Paraná. Foi secretário de Obras, Urbanismo e Planejamento aqui na cidade de Paranaguá, além de chefe do Departamento de Planejamento e do Departamento de Informática no Porto de Paranaguá. Juliano Elias, seja bem-vindo mais uma vez aqui em nossos estúdios. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Mauro. Bom dia, Luiz. É um prazer estar aqui no estúdio com vocês para conversar com essa grande audiência. Bom dia, Juliano. Juliano, já num primeiro momento, né, que a gente tem aqui um assunto para abordar, que é sobre o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o CONSAB. Primeiro, que você explique o que é o Conselho, né, e por que ele está inativo já há algum tempo, isso desde 2019. Uma excelente pergunta, né? Porque vamos explicar para a população, os conselhos existem dentro da municipalidade para poder fazer a participação da sociedade civil organizada. Então, a sociedade civil organizada, ela participa pelos conselhos de classe, pela associação de moradores, por várias outras questões. Os conselhos auxiliam e debatem e definem as metas e prioridades com a municipalidade para a execução do serviço. Nós temos diversos conselhos no estado de Paranaguá. Nós temos o Conselho de Segurança, Conselho de Educação, Conselho do Meio Ambiente, né? E o CONSAB, que é o Conselho Municipal de Saneamento Básico, que ele discute a parte exatamente que é o saneamento básico, né? O saneamento básico, né, as pessoas às vezes podem mal entender que é apenas esgoto, né? Não é isso. O saneamento básico inclui, a gente chama de 4 pilares muito importantes, que é água potável, o esgotamento sanitário, a gente chama de RSU, que é o resíduo sólido urbano, que na verdade é popularmente conhecido como lixo, né? Pode ser lixo doméstico, lixo industrial, lixo de construção civil, e drenagem pluvial, que é a parte da drenagem de águas de chuva. Então, o Conselho, ele funciona também para isso. Ele é o órgão fiscalizador, deliberador. Do Conselho sai o Plano Municipal de Saneamento Básico, que é um plano que define metas e objetivos a serem atingidos em 1, 2, 5, 10, 15 e 20 anos. E o plano é base para que a municipalidade possa fazer as programações e cobrar tanto dela como das empresas terceiras que prestam serviço nesse setor. Você é membro do CONSAB? Sim, eu sou membro do CONSAB, porque no CONSAB existe uma cadeira dedicada ao CREA. O CREA é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Tem o CREA, tem o OAB, tem a Associação Comercial, são vários conselheiros, são mais de quase 20 conselheiros, né? Eu sou membro indicado pelo CREA, né? Então, o CREA Paraná me indica como representante aqui em Paranaguá, no CONSAB, né? O CREA tem uma cadeira nesse conselho, né? Foi chamado como Sociedade Civil Organizada a participar e indicou meu nome. Teremos, então, em 2025, a volta desse conselho tão importante aqui para o município de Paranaguá. Já está certo isso? Como que estão as tratativas para o retorno, esta retomada das atividades? É o que esperamos, né, Alex? Exatamente, a gente trouxe esse assunto aqui à tona, né? Vocês fizeram uma reportagem muito boa na semana passada sobre isso, que exatamente a gente quer que retome, né? Que é um conselho muito importante, que tem uma função muito importante para auxílio do município, né? Auxiliar as diretrizes, auxiliar as questões de definição de parâmetros, né, e linhas, né? Ele está inativo. O presidente do conselho é o secretário, quem está na titularidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Ele é o presidente, ele que convoca o conselho, ele tem esses poderes para isso. E, infelizmente, estamos desde 2019 com o conselho inativo. E então é importante, né, a gente esclarecer. A Ilha do Mel FM trouxe uma reportagem recentemente sobre esse assunto. A gente buscou a prefeitura, buscou o secretário municipal de meio ambiente, então, que é o presidente desse conselho, Dair Fadel Júnior, e ele confirmou que esse conselho é muito importante e que realmente pretende reativar o Conselho Municipal de Saneamento Básico ainda esse ano. Juliano, eu queria entender um pouquinho quais foram ali as causas para desativação do conselho mesmo, né? A gente teve ali, então, um período que estava em funcionamento, de repente parou de funcionar. Por quê? A gente começou em 2017, né? A gente foi nomeado conselheiro em 2017, a gente começou a discutir muito quando houve a renovação do contrato para o saneamento, que é uma das entidades fiscalizadas, né? Daí tivemos reuniões de 18 a 19. Um dos pontos importantes que a gente levantou na época do Conselho, que quando foi feita a renovação desse contrato específico, foram oferecidas 4 obras de drenagem de águas pluviais, como compensação da assinatura do contrato.
Nós cobramos a aplicação disso na época e não tivemos resposta, né? Depois, em algum momento, o Conselho ele tinha função deliberativa e foi alterado para a função consultiva, e depois, sem nenhuma razão, ele parou de ser convocado. Então, realmente, a convocação ocorre pelo presidente, o titular da pasta à época, né? Ele tem que fazer. E para nós é preocupante porque, além disso, nós temos um fundo também, né? E esse fundo está lá parado, que é muito importante. E esse fundo, essa verba, né? A gente está pesquisando ali, né? Nós encontramos que lá em 2018 esse fundo tinha mais de R$1 milhão. Para que serve esse dinheiro? Quais seriam os serviços que poderiam ser realizados por meio desse fundo? Na tarifa de água e esgoto, ou nos serviços de saneamento em geral, parte disso vai para um fundo, certo? Então, as pessoas colaboram com esse fundo. E esse fundo ele tem que retornar atividades para a sociedade na área específica do Conselho. Então, pode ser programas de treinamento, ações de conscientização, programas em escola, até pequenos serviços, ou pequenas obras. O Conselho define isso em conjunto com a municipalidade. Mas ela tem que ser aplicada, não pode ficar esse recurso para... Primeiro é você descobrir o recurso, o valor, né, que ele está hoje, com certeza corrigido, que com certeza as empresas continuam fazendo depósito disso porque é por força de lei, e aplicar ele de maneira que se reverta na sociedade com qualidade para ela. Bom, falando sobre o CONSAB, esse Conselho Municipal de Saneamento Básico, tem algumas atribuições específicas. Queria que o Juliano explicasse, então, para o nosso ouvinte, quem acompanha aqui a Ilha do Mel FM, sobre essas principais atribuições que competem, então, a esse Conselho aqui em Paranaguá. O Conselho ele tem a função de receber propostas, projetos e serviços na área de saneamento básico. Ele deliberar sobre projetos que impactem na área de saneamento básico. Auxiliar a municipalidade na fiscalização de contratos que sejam vinculados ao saneamento básico. Propor, trazer as ideias da sociedade civil organizada para melhorar a qualidade do saneamento básico. Atualizar e manter e cobrar as metas a serem atingidas no Plano Municipal de Saneamento Básico, que é o plano que define quais são as metas que têm que ser atingidas, né? E ele fiscalizar os serviços em conjunto com a municipalidade do serviço de saneamento básico. Essa é a principal função do Conselho. É importante só lembrar, desculpa, ele é dativo, né? É um conselho que todos os conselheiros não recebem, trabalham, né? Eles são indicados e são de graça, não há nenhuma remuneração, né? Nenhuma nomeação, né? É um conselho da sociedade civil, faz em atendimento à municipalidade. E, Juliana, é muito importante também a gente destacar, como você já comentou, que o saneamento básico ele não envolve só a questão do esgoto, né? Esses recentes alagamentos que a gente viu aqui em Paranaguá, não só em Paranaguá, em todo o litoral, mas especificamente aqui em Paranaguá, o conselho ele também pode propor soluções, né? Ou buscar soluções em conjunto com a sociedade civil, que é quem é mais afetado diretamente por esses alagamentos, porque o CONSAB, o saneamento básico, também trata da drenagem pluvial, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, a importância, como que esse conselho pode contribuir para melhorar a qualidade de vida do morador. O Conselho ele sempre vai estar baseado no que é legal, né? Então, como existe aqui em Paranaguá as questões por força de lei das redes mistas, né? Existe essa grande confusão sobre, na final, de quem isso foi discutido muito no Conselho, né? A rede nossa para água pluvial ou para água de esgoto? É para ambos e tudo mais, né? As discussões recentes agora com as comportas ali da costeira e outros locais, né? Então, isso tem que se definir legalmente primeiro para regulamentar, para saber quem são os pontos principais. Segundo, as políticas de limpeza, de conscientização, de você não lançar lixo na rua, que as pessoas voltem a usar caçambas para recolhimento de lixo, né? Que não coloquem nas calçadas, que não varram para dentro das bocas de lobo e tudo mais, isso faz parte de uma campanha que o Conselho pode indicar em conjunto com a municipalidade, né? Ele quer ajudar a municipalidade a conscientização, começar lá na escola, nas crianças, fazer as políticas de ensino, isso é muito importante. Um outro ponto importante, discutia-se muito no Conselho, é que, em razão dessa mistura nossa de rede, né, as pessoas em casa elas não têm ainda o hábito de separação de esgoto e água pluvial. Porque como ela tem uma rede única, né, ela não está acostumada. Isso vai ter que ser feito um grande trabalho de retorno, se forem implantadas as redes de saneamento separadas de esgoto e água pluvial, que você tem que separar também dentro da casa da pessoa. Que a pessoa está acostumada hoje a construir, junta tudo, põe um único cano e solta para frente. Ela vai ter que fazer a separação disso, né? Em outras cidades, em que tem outras empresas trabalhando, isso inclusive tem força de lei. As empresas podem entrar nas casas, orientar, faz o teste com parte de tinta, né? E define a separação. Quer dizer, é uma ação que ela vai demorar bastante, mas ela tem que ser contínua, né? Ninguém vai ter respostas amanhã, né? As questões dos alagamentos, eles envolvem isso também. A gente sabe que os alagamentos não irão parar nem ano que vem, porque se demandam projetos, né?
O Conselho pode e deve apreciar grandes projetos, dar suporte para o município, a gente quer exatamente isso, né? O CREA tem esse interesse em dar suporte ao município para isso e aí definir grandes projetos que possam poder atender essas questões. Juliano, você disse que é membro do Conselho, indicado então pelo CREA. Existe um regimento interno, né, esse Conselho, mas quem mais pode compor o Conselho? Quais os membros que fazem parte então do Conselho Municipal de Saneamento Básico aqui de Paranaguá? O Conselho ele tem, posso listar para você aqui, mas são vários membros da sociedade civil que fazem parte, né? Então, se eu for puxar você aqui, inclusive isso é público, está na página da Prefeitura, qualquer um pode fazer a consulta, né? Ele tem lá as atribuições e as suas demandas. Deixa eu puxar para você aqui, são vários conselheiros, não vou lembrar de cabeça todos. Não, inclusive é importante destacar, né, a participação da população. Sim, a Associação de Moradores tem se cadeira. Envolver nisso, sim, né? Sim, é importante eles têm essa participação no processo, né? Porque, por exemplo, nós temos um representante do Conselho do Meio Ambiente, um representante da Secretaria de Planejamento e Gestão, os secretários municipais participam também, né? Um representante das empresas que prestam serviço de saneamento na época, então, por exemplo, da parte de coleta de lixo, um representante da parte da Paranaguá Saneamento, da Ambiservice, na época tinha, da Paviservice, um representante do Observatório Social, do CREA, do Conselho Regional de Biologia, da UMAMP, da APA, né, o Porto Paranaguá tinha um conselheiro também, do IAT e mais das associações também de moradores. E por que essa reativação, essa retomada das atividades do Conselho é importante para a cidade de uma forma geral, para a cidade de Paranaguá? Porque você tem que ter planejamento, né? O plano, ele dá as diretrizes, né? Ele dá a linha que você vai seguir. Então, o que for definido no plano, né? O plano é a linha mestra. Inclusive, houve a renovação do plano. E esse plano vai dar as diretrizes do que vão ser feitos, né? E aí você tem metas a serem cumpridas e pode cobrar efetivamente o que for cumprido ou não. E o Conselho pode dar o suporte, né, que o município precisa nessas questões de saneamento que estão em alta discussão no momento. A ideia do Conselho, né, é exatamente dar suporte. Mas é importante frisar também que a gente tem um grupo de conselheiros do CREA do estado todo, né? Isso não é só em Paranaguá, tá? Infelizmente ocorre em outras cidades do estado com grande frequência. Parece que as pessoas acham que o saneamento não faz parte de uma importância tão grande. É uma pena. Inclusive, né, Luísa, nós temos uma matéria que foi publicada lá no nosso site. Paranaguá deve retomar Conselho Municipal de Saneamento Básico após 5 anos inativo. Tem uma matéria completa lá que depois você pode acessar, ilhadomelfm.com.br, e ler na íntegra, né, Luísa? Isso mesmo, essa reportagem o Juliano nos auxiliou também, foi uma fonte importante ali. Buscamos a Prefeitura e o secretário municipal de Meio Ambiente, o Dair Fadel Júnior, informou que pretende sim retomar esse conselho em 2025, porque é muito importante para a população. E, Juliano, então o CONSAB também fiscaliza o Plano Municipal de Saneamento Básico, né, que define aí as metas para os próximos anos. Queria que você explicasse um pouco mais sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico, a importância desse plano, o que ele propõe, o que ele traz para a cidade e se nesse plano em vigência, o que a gente tem ali de importante, de interessante. Veja, o plano atual ele não está sendo fiscalizado porque não está ocorrendo a atividade, né? O plano é de 2017, tem que ser atualizado, ele precisa ser atualizado com novas metas. Mas, exemplo, as metas de atendimento de número de ligações de água, coleta de esgoto, de qualidade de saúde básica, né? Drenagem urbana, né? Então, tudo isso são metas que devem ser atendidas, porque esses projetos vão para dentro do plano e o plano vai cobrando as metas. Então, exemplo, número de ligações das casas, a redução de postos clandestinos, né? As políticas que a gente discutia muito com as empresas na época, como trazer as pessoas para poder estar utilizando água potável, redução da taxa de cobrança, várias ações podem ser feitas. Então, nas metas só vão ser cobradas com o plano atualizado. Ele foi atualizado, mas a parada do Conselho parou a cobrança, porque você não tem como verificar as metas serem atingidas, né? Então, as principais são metas que estão vinculadas também à questão das cidades, né? Porque o município de Paranaguá tem a sua qualidade vinculada por isso, mas o principal é nesses 4 campos. Então, exemplos de educação também na parte de resíduos urbanos, né?
Poucas pessoas sabem que na coleta de lixo a cidade tem que coletar apenas para os pequenos geradores, né? Os grandes geradores, eles têm que contratar empresas especializadas, né? Então, às vezes tem grandes empresas ou grandes estabelecimentos comerciais que produzem lixo e colocam isso na rua para que a prefeitura colete, que não é obrigação dela, que falta exatamente cobrar isso. O município agora começou a cobrar em obras da construção civil o que a gente chama de PGRCC, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que é muito importante. Está dentro desse plano também, que é para a gente ver a parte de entulho, caliça, caçambas, né? Mas que isso vá para uma reciclagem e possa voltar com benefício para a cidade, né? Que não seja um problema para a cidade. Então, toda essa fiscalização fica em cima desse plano. E o Conselho é o que dá o suporte como apoio técnico ao município. É essencial, então, né? Eu estou aqui entretido também com a apuração de outros fatos que estão acontecendo. Estou acompanhando aqui atentamente a entrevista do Juliano. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Juliano, até por conta dos últimos acontecimentos. Para resolver, entre aspas, o problema dos alagamentos na cidade de Paranaguá, são muitas obras, né? E talvez um detalhe interessante, obras que são, entre aspas, de novo, embaixo da terra, né? Agora vou falar como o Juliano. Assim, existem como resolver, né? Isso demanda projeto e recurso e tempo. Acho que ninguém vai falar que ano que vem não alaga, que alagamento é culpa de um. Não existe. A gente tem uma sequência de problemas que tem que resolver e a gente quer que a continuidade seja o ponto para resolver. Eu acho que tem que usar um exemplo que vocês são repórteres aí há bastante tempo na área. Eu uso um exemplo muito importante para Paranaguá, que a gente fala, por exemplo, do bairro do Ouro Fino. O bairro do Ouro Fino era um bairro que alagava muito em 2009, 2010, 2011, 2012. Hoje não alaga mais. Não é que não vai nunca mais alagar, mas não alaga mais. Foi feito um grande projeto. Começou em 2009 o projeto, começou em 2012, acabou a execução em 2015. Foram investidos quase 8 milhões de reais na época, 4 milhões para a prefeitura e 4 milhões para o Ministério da Cidade, porque tinha um grande projeto, na época financiado pelos recursos do BID. Mas solucionou. Você não ouve mais falar ninguém nessas últimas chuvas de problemas no Ouro Fino, que era um bairro tipicamente conhecido por qualquer chuva alagava e enchia tudo. A região ali atrás da Escola Carmen Costa, que é a região do Bertioga, do Canal do Labra, né? Foram grandes projetos de drenagens feitos que realmente eles impactaram e resolveram. É claro que pode ser chuvas que vão ter esse problema, né? A gente fala muito aqui do centro da cidade, ali, o Largo Cônigo Alcedino, ali, né, perto do Banco do Brasil. Foi feito na época que a gente chama de tubeliner, que é uma tubulação que se fura e transfere aquele ponto baixo lá para o Rio Tiberê, que também parou de encher, né? Pela ladeira que vai parar lá no Rio, no Palácio Bom. Então, a bacia do Rio do Chumbo, que é essa bacia que as pessoas não imaginam, né? O Rio do Chumbo é um rio que corta a cidade inteira, né? Ele começa lá perto do Esquitone, passa embaixo do cemitério, passa ali perto da Santa Rita, passa embaixo de casas, né? Tem um canal embaixo das casas, ali em frente o ponto de ônibus do Bavarejo, que encheu bastante, é um rio que passa ali embaixo, passa no canto da Secretaria de Educação, encosta embaixo ali do ponto terminal de ônibus, entra dentro do shopping, vai pela Teodorico dos Santos e sai naquela comporta. Então, tudo isso é um rio, né? E, infelizmente, por que a gente vincula a drenagem e saneamento? Como a gente tem essa mistura de esgoto e chuva junto, as pessoas fecham o rio por causa do mau cheiro. Então, fecham boca de lobo, né? Aí para a captação. E por isso que a polícia de saneamento é importante para isso. Porque, exemplo simples que eu sempre uso, Santos, né? Quem conhece Santos? Santos tem os canais, que chama canal de 1 a 10. Os famosos canais. Famosos canais, né? Que é um canal de Saturnino Braga, que foi o mestre da engenharia sanitária. E quando eu abro esses canais, eu trago o nível do mar para dentro da cidade. Não alaga mais. Então, se não existe alagamento na região que você consegue trazer, se nossos rios fossem abertos. Então, tem esse rio. Tem o rio daqui de cima que passa ali atrás da Débora Imóveis, o rio que passa no Tefer, que pega a parte do porto. O Canal das Marés, famoso canal que cruza ali na Santa Rita, né, bem no começo da rotatória, que vai lá em direção ao Rossio, precisa projeto. Tem dinheiro, né? Então, eu acho que isso é o grande problema. Acho que a gente precisa ter um banco de projetos bons, né? E buscar recursos, porque existe recurso federal para isso, né? Exatamente esse suporte que a gente quer dar. A gente quer que o município melhore nisso, né? Então, a ideia do Conselho é dar esse suporte, exatamente para isso. Tem solução, sabe, Mauro? Acho que, claro, eventos climáticos eles estão piorando. A gente já tem que começar a redimensionar os nossos sistemas pensando que vai chover mais, está chovendo mais volume, com mais frequência, né? E a gente tem sentido bastante isso, né? Eu brinco, os construtores, inclusive, já estão aumentando suas calhas, porque a calha antigamente não está dando suporte ao volume de água que cai atualmente. E essa é a ideia, né? É projeto, recurso, execução a longo prazo. Isso vai para o plano. Você pode estabelecer com meta do plano, né? Exatamente isso. Agora são 8 horas e 35 minutos.
Nós conversamos então com Juliano Elias, engenheiro civil, trazendo informações e colocando aqui para o debate sobre o Conselho Municipal de Saneamento Básico, o CONSAB aqui de Paranaguá, que desde 2019 está inativo. Juliano, obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos e por trazer então este assunto para a população se inteirar cada vez mais, que é o CONSAB, né? O Conselho Municipal de Saneamento Básico. Obrigado pela entrevista. Rede Notícias. A notícia como ela é.